Olá, minha gente, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar das bancadas do banheiro. Vocês sabem que pro banheiro, aliás, para tudo, né, a gente tem uma infinidade de opções, de estilos, tudo vai dependendo do que você quer para a sua casa. Vocês sabem que isso em todos os vídeos a gente fala a mesma coisa, não é à toa, porque existem diversos estilos. Cada estilo tem o seu pró e contra. Existem muitos estilos que são lindos, são bonitos, né? E muitos estilos que são feios. Cada estilo tem as suas próprias características e prós e contras para qualquer estilo. Lembrando que a gente precisa ter uma unidade na casa. A gente não precisa ser tudo pecinhas encaixadas, tudo conforme um showroom, tudo igualzinho, mas é bom que tenha uma linha de pensamento entre os ambientes. Então, principalmente com a arquitetura da casa, se a casa tem uma arquitetura contemporânea, ou então uma arquitetura rústica, uma arquitetura tradicional, uma arquitetura moderna, independente. O que for externo lá fora, a gente deve trazer de estilo para dentro de casa também. Isso vale para o banheiro. Não fica legal a gente ficar misturando estilos. Então lá fora rústico, aqui dentro muito moderno, fica uma coisa muito esquisita. Tudo bem mudar um pouco, a gente tem um ar de contemporaneidade a mais em certo ponto do que em outro, tudo bem, mas pelo menos seguir uma linha de pensamento. Cores também a gente pode mudar, não tem problema ter a cozinha de uma cor, o quarto de outra. Tudo bem a gente misturar cores, desde que os ambientes que estejam próximos, né? Por exemplo, no living, que a gente tem sala, jantar e cozinha, tudo próximo, conceito aberto. Aí, nesses casos, a gente tem que, pelo menos, conversar as cores, né? Elas têm que estar em harmonia, ou de forma complementar, ou de forma análoga, mas ter um pensamento dessas cores juntas. Agora, ambientes que estão separados, esses ambientes você pode até brincar com as cores. Então, num lugar ter o banheiro rosa e a cozinha amarela, não precisa combinar as cores. Agora, o estilo é muito importante ter uma unidade na casa toda, inclusive na arquitetura. Mas vamos lá para o que interessa nesse vídeo, que são as bancadas do banheiro. A bancada do banheiro, primeiro a gente tem uma regrinha de tamanho para a gente conseguir se nortear melhor, que é do eixo do vaso. Eu vou deixar aqui para a gente conseguir ver melhor. Do eixo do vaso sanitário, ou seja, do meio do vaso sanitário até o box, 40 centímetros. E a mesma coisa para o outro lado, do eixo, ou seja, do meio do vaso sanitário até o começo da bancada, 40 centímetros. Ou seja, a partir dali, né, nesse espaço que é saudável entre o vaso sanitário e o começo da bancada, o resto é a sua bancada. Então, vai depender do tamanho do seu banheiro, certo? Lembrando que o tamanho de um box bom, um box do chuveiro, é 90 centímetros. É um mínimo bom. O resto fica um pouquinho apertado. Dá pra fazer menor? Dá, mas fica apertadinho. Mas enfim, na bancada. Aí agora a gente vai ter que ter bom senso. Por quê? Cuba é o buraco, né? É onde cai água, cai aquelas nojeiras, cai pasta de dente, aquilo tudo. Essa é a cuba. E o resto, a bancada mesmo, é o apoio dessa cuba. Então a gente tem que primeiro se atentar a não usar todo o espaço que a gente tem de bancada com a cuba. Ou seja, que é uma baita de uma cuba, uma cuba gigante, mas o espacinho é pequenininho. E aí tem a cuba enorme e o espacinho bem pequenininho de bancada. Isso é muito ruim, porque a gente precisa de bancada. A gente tem que ter bancada para apoio, para fazer maquiagem, para fazer a barba, para colocar o celular para carregar, alguma coisa assim, deixar ali esperando enquanto você tá tomando banho. A gente precisa desse espaço de bancada. Então se atente, mas eu tenho um pouquinho de espaço. Então vai comprar uma cubinha menor. E agora vamos lá, como que a gente pode fazer essa bancada e como que a gente pode fazer a cuba? As coisas tradicionais, as coisas que são mais usadas, elas têm um porquê de existir, porque ser assim, né? A gente não é revolucionário aqui, a gente não gosta de revolucionário. O revolucionário, ele é aquele que pega o que funcionou até hoje e assim, distorce, faz um bolo para tentar fazer algo novo e que normalmente é muito pior do que o que a gente já estava acostumado. Então, o que mais se usa? Uma bancada de pedra, ou mármore ou granito. O granito ele é muito mais resistente, né? Principalmente para o banheiro. E uma cubinha, ou uma embaixo ou em cima. Mas é assim normalmente que a gente faz. E um gabinete de marcenaria embaixo.
ou marcenaria pronta, né? Aquela que a gente compra em site, na Casas Bahia, em qualquer lugar, ou ainda uma de fábrica, uma sob medida. É isso que a gente, na maioria das vezes, acaba fazendo. Por quê? Porque a gente sabe que funciona. Mas vamos lá, como que a gente pode fazer essa bancada? Definindo o tamanho dessa bancada, que a gente sabe ali, do eixo do vaso, e até o começo, então a gente precisa ver o que a gente vai fazer. O final, ou seja, o final mesmo da bancada, vai ser 90 centímetros. Isso é tamanho comum, tá? Tamanho padrão. Não tem como eu falar num vídeo generalizado aqui, dar especificamente para cada família. Mas se a sua família é mais baixinha, diminui aí um pouquinho. A sua casa é de gigante, aí você aumenta um pouquinho para ficar confortável a vocês. Só que o padrão é 90. 90 é super confortável. Eu tenho 1,70 m, ou seja, tamanho padrão. Pra mim, 90 centímetros. Pra mim, meu marido, pros meus pais, que também são mais altos, 90 centímetros tá ótimo. Então, sabendo qual dessas opções você quer, temos aí a opção da bancada. Agora, a gente tem muito usado, tem muito, gente, como tem, as bancadas de porcelanato. São imitação. Tem até um vídeo por aqui que eu vou deixar nos cards que eu falo sobre imitação, sobre o barato sair caro, né? E eu não recomendo de jeito nenhum. Não tem um cliente que vem aqui e eu falo assim, não, acho que melhor pro teu caso eu te aconselharia uma bancada de porcelanato. Não tem nenhum. Até hoje não aconteceu. Aliás, eu já trabalhei muito, né? Mas depois eu vi, né, no curto prazo mesmo, que a bancada de porcelanato, sem chance. Mas, querendo ou não, tem aí a opção. Saiba que tem a opção, saiba que ela é ruim também. Você pode, para diminuir os malefícios da bancada de porcelanato, você pode fazer uma lajezinha fininha, para então revestir essa laje com porcelanato. Ela pode ficar um pouquinho mais durável. Mas o que normalmente, por custo mesmo, o pessoal acaba fazendo é direto no porcelanato, né? Só ali o acabamento do porcelanato como se ele fosse a pedra. Mas a resistência é muito ruim. É muito ruim. Qualquer bicadinha que você dá aqui, ó, fica todas as quinas, fica tudo comidinho, fica feio, ele se desgasta. Você olha pra ele e você sabe que é um material de imitação. Isso não é legal, não fica bonito, não fica sofisticado, não fica agradável. Então prefira sempre materiais naturais. Aí escolhido as pedras, eu ainda vou fazer um vídeo só sobre pedras, como escolher pedras, quais pedras, mas a gente tem aí várias opções. Eu já vi muito sendo usado o travertino, né, em bancadas. Gente, o travertino, ele é lindo, ele é maravilhoso. Só que o travertino, ele é muito poroso. Então, se ele não for bem cuidadinho, que eu digo, se ele não tiver uma camada de impermeabilização boa, e isso sendo feito todo ano para cuidar dele, ele vai se desgastar muito. E ele vai ficar feio no banheiro. Mas claro que é sempre uma opção muito melhor um mármore do que uma bancada de porcelanato. O melhor custo-benefício de Cuba é a gente usar as de porcelana, né? Mas existem algumas que são sintéticas, são ruinzinhas, elas quebram um galho, mas logo elas estão riscadas, estão feias, estão manchadas, principalmente. Se for da branquinha, que você for comprar da branquinha, atente-se, às vezes a gente vê, nossa, que preço bom, mas aí a gente não vê que não é porcelana de verdade. Então leia a descrição certinho quando você for comprar, para não comprar gato por lebre, sabe? Então compre porcelana dura o resto da sua vida, a não ser que você quebre. Mas ela dura muito mais. E as sintéticas não duram nada, elas arranham, elas ficam horrorosas. Aí das cubas de banheiro, considerando aí as de porcelana que são as melhores, as outras não tem nem... Bom, é o mesmo conceito, mas elas são muito piores. Então, prefira sempre as cubas de porcelana. A gente tem as de semi-encaixe. As de semi-encaixe nada mais são do que aquelas que você coloca aqui. Então, ela fica um pouquinho... Vou deixar umas fotos aqui, né? Ela fica semi-encaixada.
Então, você olha e ela realmente parece que foi encaixadinha ali na bancada. Ela fica um pouquinho pra fora e ela fica um pouquinho em cima da bancada também. Essa daí é ideal para aquelas situações em que a paredezinha, sabe? Aquela entre o batente da porta e o final da parede, que a gente tem um espacinho, uma largura uma largura menor, às vezes 30, às vezes 20 centímetros. Então, dependendo se você tem essa opção, que a sua bancada tem que ser bem curtinha para poder encaixar nesse espaço, a de semi-encaixe é a melhor opção de cuba, porque aí você pode ter uma cuba maior, porque ela vai se sobrepor, vai sair por fora aqui, né? Ela vai sair da bancada, então você consegue ter uma cuba maior. A cuba de embutir é aquela que fica embaixo da pedra. Então, se faz um recorte na pedra e ela se coloca embaixo. É a mais comum. Eu gosto muito porque é só jogar tudo aqui pra dentro e um abraço, tá tudo limpo. Ela é muito mais fácil de limpeza, ela é muito mais prática, é muito mais fácil de executar também. Na cuba da cozinha é a que a gente mais usa, porque se cola por baixo da pedra, certo? A cuba de sobrepor, não confundir com a cuba de apoio. A de sobrepor, a gente faz o buraco da cuba, enfia ela dentro na pedra, só que ela fica um tantinho assim pra fora, ela fica um pouquinho pra fora. Essa é a de sobrepor. E aí a gente tem a de apoio. A de apoio, sim, é que ela vem por cima, ela fica inteira em cima da bancada. E aí, nessa opção, se atentar à altura final. A altura final da pia, da cuba, é de 90 centímetros. E é do final da cuba, não da bancada. Então, é 90 centímetros da cuba. Se você escolheu a opção de apoio, então saiba que é 90 daqui, não da bancada. A bancada vai ficar um pouquinho mais baixa. Essa daí é um pouquinho, é um saco, assim, pro dia a dia, porque se caiu, se derramou sujeira, você não tem como jogar pra dentro da bancada. Ela é um pouquinho mais enjoada, né? Então você vai ter que limpar por aqui. Não dá pra enfiar tudo por dentro porque ela está acima da bancada. Então, no dia a dia, ela é um pouco mais enjoada. Assim, imbatível. Para o dia a dia, para o banheiro que a gente vai usar todo santo dia, né? Que não é lavabo, que não é um banheiro de alguma suíte que ninguém usa. Pro dia a dia, é imbatível. A melhor opção sempre é a cuba de embutir, que ela fica por baixo, para limpeza o auge. Isso ainda considerando uma oval ou redonda, né, que é muito mais fácil de limpeza. A gente também tem essas opções, ou oval ou redonda, ou quadradinha, ou retangular. Então a gente tem essas opções. Tem N opções. Você pode pegar qualquer coisa e fazer a sua cuba. Tem de pedras que são esculpidas na pedra mesmo, que é a cuba esculpida na pedra, que são a coisa mais linda. Eu vou deixar aqui passando. E, aliás, também já puxando o gancho, a gente tem a cuba esculpida no próprio mármore ou próprio granito que você escolher, da sua bancada. Então, com o próprio material da bancada, já se fecha e faz a cuba esculpida. É uma opção ótima para quem tem um layout meio difícil de resolver. Ou quando é muito curtinho, ou, enfim, ou quando precisa se fazer um 45 graus, hoje não se usa mais, né, mas se usava muito nos tempos passados. E aí, nessa opção, a gente é obrigado a fazer uma esculpida. A esculpida também é muito legal, mas no dia a dia ela é um pouco enjoada de limpeza. Então, na esculpida, a gente tem a opção de fazer também o ralo de diferentes formas. A gente tem a opção de simplesmente deixar a base dela, né, dentro da cuba, ela é inclinadinha e só com caimento lá assim no final para ter o ralo. Então só aquela partezinha é removível, porque o ralo fica por baixo. Tem a opção dela ficar inteira no nível, e aí ela cai a água para os ladinhos, né? Então ela fica um pouquinho menor do que a base e cai a água, a sujeira, tudo para os ladinhos. Já digo, essa é um saco de limpeza. A manutenção dela é muito chata. Por quê? Porque você tem que limpar aquilo ali toda semana, pelo menos. Porque engruvinha um monte de nojeira ali embaixo. Então você tem que limpar. Só que ela é chata de tirar a pedra. Principalmente a pedra, porque a pedra é mais pesada que porcelanato. Então você tira, é mais chato. Tem que esfregar para limpar ali embaixo. É uma chatice, mas fica bem legal, fica bem bonito. Então, eu indicaria para ambientes, banheiros, né, ou lavabos que a gente não usa com muita frequência.
Ela é mais para bonito do que serventia para o dia a dia mesmo. E o último tipo de cuba que a gente pode ter é a cuba de parede. Ou seja, ela se embute na parede, ela fica ali chumbada na parede e ela por si só já é aquele móvel, né? Não ser essa de chumbada na parede, normalmente é porque já que a estética limpa embaixo, ou seja, sem nenhum gabinete embaixo. Normalmente mais usado para lavados também, que a gente quer um conceito mais diferente, porque pro dia a dia não funciona também, porque a gente precisa do armário para guardar quinquilharia. Todas elas sabendo fazer uma composição boa dos materiais, principalmente da bancada, com o revestimento, com os metais e com a marcenaria, qualquer uma vai ficar bonita. É o que eu falei no começo do vídeo. Depende do estilo que você quer pro seu banheiro. Bom, era isso. Se você ficou com alguma dúvida sobre cubas, sobre bancadas de banheiro, deixa aí nos comentários. Saibam que escolher a cuba e a bancada já é meio caminho andado na hora de escolher o design, enfim, as cores, tudo que você vai definir no banheiro já é meio caminho andado. Então é só continuar firme e decidido essas partes, depois fica mais fácil. Era isso. Se você ficou com alguma dúvida, é só deixar isso nos comentários. Um beijo e até mais!